Olá, eu sou Yuri e esse senhor à esquerda é Satoshi Nakamoto. No fim de 2008, cansado de pagar altos juros ao banco e depender muito deles, ele cria duas tecnologias, uma criptomoeda e um sistema de transações financeiras, respectivamente o Bitcoin e o blockchain. O blockchain funciona para que não seja necessária uma entidade centralizadora, no caso o banco, intermediar essas transações financeiras. O blockchain substituiria isso, garantiria a segurança dessas transações, e em vez de requerer um custo financeiro, requereria um custo computacional. O funcionamento do blockchain lembra muito o do torrent por ser par a par, onde cada usuário, ao tornar-se parte da corrente, seria um dos pares que iria minerar ou utilizar a tecnologia. Uma possível visualização da tecnologia do blockchain seria um conjunto de blocos unidos por correntes, onde cada um desses blocos representaria uma transação financeira. O registro desses blocos muda a cada 10 minutos e o hash de um bloco N depende do bloco N-1. E essas duas implementações que Satoshi fez tornam a tecnologia super confiável, segura e muito difícil de ser hackeada. As criptomoedas foram desenvolvidas para reproduzir o método tradicional de pagamento envolvendo dinheiro em espécie e de maneira pessoal, já que a partir do momento que o pagamento é feito à distância, ele deixa de ser anônimo, ele vai requerer um intermediário, vai envolver o sistema bancário e não vai envolver dinheiro físico. É a transformação do dinheiro físico em dinheiro digital, mas não é uma forma de pagamento. Como podemos ver nessa tabela, já foram minerados mais de 18 milhões de bitcoins, totalizando um valor de quase 900 milhões de dólares em circulação. Porém, para evitar a inflação da moeda, Nakamoto implementou que só poderiam ser minerados 21 milhões de bitcoins na história. Contudo, estima-se que a mineração só será exaurida no ano 2140. Outras moedas, porém, estão surgindo com diferentes regras de mineração e de inflação, como Cardano, XRP e o Zcash. Outras ganhando cada vez mais valor, como o Ether e o Tether. Com isso em mente, é possível afirmar que o mundo das criptomoedas está apenas começando. Bom, pessoal, sou o Lucas Aurélio, quem não me conhece aí. Eu optei por começar com essa frase aqui do nosso querido Elon Musk, e aí, com ela a gente consegue perceber, né, como que ele, como um CEO de grandes empresas, né, já vem percebendo que o Bitcoin pode sim ser utilizado pelas pessoas para resolver problemas do dia a dia, assim e tal, e que isso vai ser um futuro muito próximo para a gente. Uma questão mais interessantezinha sobre o Elon Musk é que ele colocou uma hashtag no Twitter dele há alguns meses, e aí essa hashtag dizia Bitcoin. E aí apenas com essa hashtag dele, ele conseguiu fazer a cotação do Bitcoin subir em 20% em um único dia. E aí, não satisfeito com isso, ele resolveu, que ele é CEO da Tesla, né? Ele resolveu que a Tesla deveria comprar Bitcoin. E aí a Tesla comprou 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin. Não para guardar, valorizar e depois vender, né? Mas, na realidade, pensando em utilizar para negociações com fornecedores ou qualquer outra coisa que eles precisem para estar vendendo o pessoal externo. Ou seja, já querendo utilizar como uma moeda comum, como o dólar, o real, o euro, etc. Então, é bom ver que, claro, a Tesla é só uma empresa, né? Não são todas que estão fazendo isso, mas existem algumas outras que também já estão começando, como, por exemplo, o PayPal, né? Que já está liberando que a gente consiga estar fazendo negociações através de Bitcoin. E aí tudo indica que esse vai ser o nosso futuro próximo. E claro, eu estou falando aqui de Bitcoin, né? Mas a ideia é que sejam criptomoedas em geral, mas a gente já está com esse viés de que provavelmente vai ser o Bitcoin, porque ele está sendo adotado majoritariamente aí pelas outras empresas. E aí uma pergunta que fica é, tudo bem, a gente está vendo que isso aí vai ser utilizado, e já foi discutido aí que o Bitcoin, como criptomoedas que utilizam blockchain, né, ela é descentralizada, então não existe essa regulamentação através de um governo, mas será que não vai se existir esse esforço, né, pelos governos, assim, para tentar regulamentar ou criar algum controle sobre esse tipo de moeda? E aí a realidade é que, infelizmente, sim, existem sim alguns governos que estão tentando fazer isso, e o Brasil é um deles. Mas é meio que complicado, porque muito embora você consiga ver que alguma transação aconteceu, é difícil mapear essa ação para um usuário específico. E é por isso que é tão boa, assim, tão forte essa privacidade, né, que a gente tem com Bitcoin ou criptomoedas em geral que utilizam o blockchain. Só que isso também é um problema porque elas acabam sendo utilizadas para negociações de
situações ilícitas, né? Situações ilícitas aí. Como, por exemplo, para negociar a venda de um órgão ou contratar um assassino de aluguel e tal, que a gente já conseguiu ouvir bastante sobre. Mas um outro fato interessante, por ela ser descentralizada no momento, né, por não ter essa regulamentação de governo, é que ela está livre de existir um tipo de criação abrupta de bitcoins, né? Estamos gerando aqui para estar soltando aí. Como aconteceu com o real, por exemplo, que o governo precisava de dinheiro e não tinha, então foi necessário gerar mais dinheiro para atender a demanda, como por exemplo o auxílio emergencial. E aí isso desvaloriza a moeda, né? E aí com o Bitcoin não tem esse tipo de problema, e aí o pessoal vê ele também como uma certa forma de proteger o capital, né? Como o ouro, por exemplo. E o Brasil tem um caso interessante, porque o Brasil ele não é regulamentado ainda a questão do Bitcoin, muito embora você já consiga negociar com o PayPal, por exemplo, mas você tem que colocar no seu imposto de renda quantos Bitcoins você tem e se você teve algum lucro com eles ou não, porque você é passivo de ter que pagar algum imposto de renda sobre isso. Então, bem curioso o caso do Brasil. Bom, meu nome é Germano e eu vou falar sobre as tendências e o mercado para as blockchains. Primeiro eu vou falar sobre o Pix. O Pix que foi uma ferramenta criada nos últimos anos pelo governo central como uma forma de melhorar, facilitar as transações virtuais. Dito isso, ele também serve como validação para o projeto do governo de, até 2022, ter uma moeda virtual para o Banco Central do Brasil, em que o Pix ele vai validar, dizendo a quantidade de pessoas que utilizam de transações virtuais. E é mostrado que até o momento, 42 milhões de brasileiros já utilizaram o Pix em alguma transação. Isso mostra o quê? Que é viável para os próximos anos ter a criação da moeda virtual do Brasil. E para isso, a gente tem o blockchain, porque o blockchain ele vai servir para assegurar os dados dos usuários, dados sensíveis, que não podem ser perdidos, ou seja, ele não pode ser perdido, não pode ser fraudado, não pode ser roubado, não pode ser vazado. E para isso, o blockchain vai entrar criptografando os dados com sua ferramenta descentralizada para, exatamente, na internet das coisas, a gente vai colocar nossos dados nos celulares para realizar pagamentos, usando nos nossos dispositivos inteligentes para realizar compras. Então, esses dados não podem ser vazados, porque são dados importantes dos usuários. E o próprio Brasil falou mesmo que vai utilizar o blockchain no seu projeto de cidades inteligentes, em que ele vai usar o blockchain nos cartórios para simplificar e melhorar a robustez da segurança dos dados. Ou seja, vai deixar mais simples, vai deixar mais confiáveis os dados, não vai ser mais difícil de fraudar. Além disso, ele também vai usar o blockchain em ferramentas de comunicação com a população, com os cidadãos. Então, ferramenta do governo de contato, de realizar, tirar dúvidas, mas vai ter tudo blockchain porque é importante para a segurança dos dados dos usuários. Agora eu vou falar do mercado. No mercado eu tenho que começar falando para vocês o que é o blockchain token. O blockchain token é o seguinte: vamos dizer que você tem um imóvel, você quer vender, você vai ter que achar um comprador. É difícil, mas imagine se você pudesse pegar e usar o blockchain para transformar o seu contrato, a sua empresa, o seu imóvel em uma fração digital, que aí você vende, compra, compra dois, vende, fica muito mais fácil para negociar, para melhorar a velocidade e a eficiência do mercado financeiro. Outra coisa é a nossa amiguinha ali, o coronavírus, que foi essencial para a transformação digital de 2020 e 2021, que ela mudou como o mundo enxerga, porque a gente não pode mais ficar presencialmente. Então, teve que ser tudo digitalmente, virtualmente. Então, aumentou as transações virtuais, aumentou as negociações, compra tudo mais, e fortaleceu as moedas virtuais. Outro fator é que deixou aquela incerteza para os investidores, sabe? De, será que isso vai quebrar? Será que isso vai quebrar? Ai, meu Deus, será que eu vou perder dinheiro? Então, vou diversificar meu capital. Diversificar o capital investindo em criptomoedas, que é uma forma diferente. Então, alavancou as moedas. Falando também sobre o blockchain, que o blockchain, o Santander fez uma pesquisa que pode economizar até 20 bilhões de dólares anualmente utilizando blockchain para automatizar processos de negociações internacionais. Ou seja, é uma utilidade importante dos blockchains. E por último, eu vou falar sobre os bancos. Porque a gente está falando aqui de investidor, de empresa, sabe, SpaceX, que é do Elon Musk, da Tesla,
vai estar planejando botar seu capital como criptomoedas, mas agora chegando no nível dos grandes, os bancos. A partir de 2021, os bancos já vão poder, da América, já vai poder armazenar capital em criptomoedas. Ou seja, o da Europa e da China deve seguir no futuro. Ou seja, a gente está falando aqui de investidor, empresa, mas quando chegar no nível dos grandes, aí é certo que as criptomoedas vão se consolidar no mercado. Bem, existem 3 principais desafios que a tecnologia blockchain precisa superar antes da sua adoção em massa: a imaturidade da tecnologia, a má reputação e o embate com leis. E hoje eu vou falar sobre 2 desses desafios. Quando se trata da tecnologia, existe uma tendência natural para superestimar o defeito da tecnologia emergente a curto prazo e subestimá-la a longo prazo. Com isso em mente, a imaturidade da tecnologia blockchain cria desafios significativos que precisam ser superados. Entre os maiores problemas da imaturidade estão a usabilidade, pois é amplamente reconhecido que a compra e venda de criptomoedas ainda é um desafio. Essencialmente, se você deseja atuar no ecossistema de cripto, precisa participar de um processo de verificação, o qual muitas pessoas consideram ser um impedimento para a sua participação neste meio. A interoperabilidade. Semelhante aos dias de surgimento da internet, quando as intranets privadas eram mais populares, o blockchain é caracterizado pela ausência de interoperabilidade entre as diferentes plataformas. A segurança. Normalmente, os sistemas blockchain são mais seguros em comparação com as estruturas de computadores convencionais. No entanto, os hackers ainda podem violar aplicativos, sistemas e empresas que oferecem serviços de blockchain, como as carteiras de criptomoedas. Eu tenho um exemplo aqui. Por exemplo, em 2019, uma plataforma de troca de cripto, a QuadrigaCX, perdeu 250 milhões de dólares para hackers devido ao seu modelo de negócios centralizados. Bem, a escalabilidade. Embora algumas plataformas como Ripple indiquem que tem capacidade para lidar com grande volume de transações e a maioria das plataformas ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de dimensionamento de suas soluções. Bem, vou falar agora sobre o segundo maior desafio, que é a má reputação. Menção aos termos blockchain e criptomoeda nos faz pensar em atores desonestos, criminosos e esquemas Ponzi de enriquecimento rápido que empregam tecnologia emergente para perpetuar fraudes milionárias. Da mesma forma, disputas e discussões calorosas entre plataformas de blockchain dão origem a uma má impressão global relativa ao ecossistema de blockchain e relativo ao ecossistema de criptomoedas também. Bem, agora eu vou falar sobre um dos principais usos da tecnologia de blockchain, que são os smart contracts. Bem, como eu já tinha dito, um dos principais usos de blockchain são os smart contracts. Os smart contracts são contratos digitais auto-executáveis, que usam a tecnologia para garantir que os acordos firmados serão cumpridos. A diferença de um acordo tradicional é que o smart contract é digital, não pode ser perdido, ou adulterado, e é auto-executável, ou seja, ele garante a segurança da execução do acordo, usando para isso a tecnologia blockchain. Para ser considerado um smart contract, é importante que o documento possua 3 princípios básicos, que são a observabilidade, que é a habilidade de verificar se os demais cumpriram a sua parte do contrato, do acordo do contrato, e de provar aos outros que cumpriu a sua, a verificabilidade, que é a habilidade de